Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho aqui realizar a abertura dos livros que chegaram aqui em casa, livros da editora Contexto. Para quem é novo no canal ou para quem não acompanhou esse vídeo, eu tenho agora uma parceria com a editora Contexto, então bimestralmente eles me mandam 2 livros que eu escolho dentro do catálogo deles. E hoje chegaram 2 livros aqui em casa, estes referentes ao mês 6 e mês 7, ou seja, mês de junho e julho. Eu irei abrir e mostrar aqui para vocês. Editora Contexto, que é uma editora que publica muitos autores nacionais de livros de não ficção, falando sobre temas variados, né? Então, dentro do seu catálogo nós vamos ter livros de Segunda Guerra Mundial, livros sobre história do Brasil, livros sobre União Soviética, livros sobre China, enfim, livros sobre vários países, sobre vários temas que são extremamente relevantes para nós conseguirmos entender tanto a nossa história quanto também a nossa atualidade, beleza? Então vamos abrir esta caixa, que eu estava ansioso para realizar essa abertura. Aqui está a minha tesoura e vamos começar, né? Devido à minha inabilidade em abrir caixas e falar ao mesmo tempo, eu decidi gravar essa parte posteriormente, né? Mas vocês podem ver que eu precisei acelerar o vídeo porque eu, de fato, demorei mais de 2 ou 3 minutos para abrir uma caixa de papelão. Enfim, mas isso é bom, né? Como eu vou dizer posteriormente, o livro vem em ótimo estado justamente por causa disso. Depois de muito trabalho, eu consegui abrir o livro. Eles estão aqui, embalados. É bom que seja difícil abrir a caixa, porque mostra que o livro foi bem embalado e que ele certamente não vai ter nenhuma avaria, nenhuma marca, nem nada. E de fato não tem. São 2 livros de aproximadamente 350 páginas, 2 livros escritos por historiadores e 2 livros que vão, para além de explicar a história, são livros de problematização. Então nós não vamos ter aqui algo completamente factual, mas teremos aqui algo que vai nos trazer reflexões sobre o momento no qual os autores se propõem a pesquisar e trazer dentro dessas 2 obras, certo? Então vamos começar por um livro que eu já havia mencionado aqui no canal, porque eu respondi recentemente a tag dos 50%, e dentre as perguntas que estavam ali, salvo engano 15 perguntas, havia uma que falava sobre um lançamento desse ano que eu tinha muita expectativa, e eu respondi que era esse livro aqui, O Dia D, Como a História se Tornou Mito, do Íclis Rodrigues. E a minha expectativa é pelo tema, mas acima de tudo pelo autor, porque eu gosto muito do Íclis Rodrigues. Nós estamos falando aqui de um produtor de conteúdo aqui no YouTube. Ele tem um canal que se chama Leitura Obriga História. No entanto, esse canal ele está inativo nesse momento, ele não está produzindo, mas ainda tem os conteúdos antigos, caso as pessoas queiram ver o conteúdo que ele produzia antigamente. São ótimos conteúdos, boas indicações de livros, muito conteúdo bom falando sobre temas variados, principalmente sobre história contemporânea. E ele tem ainda hoje, isto está ativo em plena produção, um podcast que se chama História FM, onde ele, que é um historiador, que tem mestrado, tem doutorado, ele tem um currículo muito bom, ele traz outros historiadores tão bons quanto para falar sobre temas, e geralmente historiadores que são especialistas naquele conteúdo, ou seja, ele tem a ideia de trazer um podcast sobre a Guerra do Vietnã. Ele vai fazer o que? Ele vai chamar uma pessoa que de fato tem muita profundidade naquilo, um historiador, uma pessoa com credibilidade. Ele quer falar sobre a Guerra das Malvinas, ele vai trazer alguém com muito conhecimento sobre aquilo. Ele quer falar sobre a história da África, sobre algum fragmento ali, ele vai trazer alguém que domina muito a área para falar sobre o tema. Então isso é muito importante, isso traz muita credibilidade para o conteúdo dele, e eu espero a mesma credibilidade nessa obra aqui, certo? Porque nós temos aqui um livro que vai falar sobre o dia D, e enquanto isso eu vou deixar para vocês passando o interior da obra, certo? E o que foi o dia D? O dia D basicamente foi o momento onde os aliados, e principalmente nesse caso alemães e ingleses, com a ajuda assim, de franceses e outros, eles invadiram a Normandia no dia 6 de junho de 1944.
E aí o Íquis Rodrigues, dentro dessa obra, ele certamente vai explicar como isso aconteceu, como foi essa invasão, os impactos que tiveram a partir daí, mas o mais importante de tudo que o Íquis vai fazer nesse livro é ir além do que aconteceu e, como eu disse antes, problematizar. Ou seja, certo, o dia D aconteceu, foi dessa forma e de fato ele foi muito relevante dentro da Segunda Guerra Mundial. Mas existe um ponto que precisa ser trazido aqui, que é o seguinte. Hoje, se eu, Gustavo, perguntar para vocês qual foi o marco da Segunda Guerra Mundial, qual foi o ponto de virada, pelo que nós aprendemos nas escolas, muitos dirão de fato que foi o dia D. E assim, o dia D ele é muito relevante. O dia D ele tem um impacto muito grande. Certo, concordo. No entanto, embora ele tenha todo esse impacto, ele não é o ponto de virada, porque a Alemanha ela já estava perdendo há pelo menos 1 ano e meio o conflito. Ela já estava tendo o que ela mesma chamava de espaço vital sendo cada vez mais destruído, tomado. Então, ela já estava num momento de recuo. E o dia D veio e, de fato, foi muito relevante para acelerar um pouco isso. Só que hoje, quando nós estudamos a história, nós costumamos alçar esse momento histórico a um nível ao qual ele não pertence. Ele é muito relevante, mas ele não é o principal momento da Segunda Guerra Mundial, como muitas pessoas pensam, certo? Então o Íquis Rodrigues, dentro dessa obra, ele vai trazer essa problematização. Tanto é que o subtítulo da obra, mais uma vez, é Como a História se Tornou um Mito, que eu já vi ele falar sobre o livro dele, e é justamente esse o principal foco. É explicar o acontecimento, mas também falar que esse acontecimento, embora relevante, devido à forma como nós construímos a história, a forma como nós enxergamos o mundo, devido ao poder que os Estados Unidos têm, devido à relevância mundial que ele tem, nós acabamos colocando esse acontecimento num nível um pouco acima. Sendo que existem vários acontecimentos tão relevantes quanto, sendo que a União Soviética foi tão importante quanto os Estados Unidos para o fim da Segunda Guerra Mundial, inclusive talvez até mais importante. Vale lembrar que quem chega na Alemanha primeiro são os soviéticos. Vale lembrar que quando a Segunda Guerra acabou, quem se saiu no primeiro momento ali como o mais poderoso, o mais forte, o mais responsável pelo fim do conflito foi a União Soviética. Havia o debate, a União Soviética meio que estava um passinho à frente como o país mais relevante para toda essa reviravolta do cenário europeu. É claro que os Estados Unidos tinha também um papel de protagonismo, mas a União Soviética, num primeiro momento, foi até mais relevante. Então, claro que isso foi mudando com o tempo, e hoje, quando nós pensamos na Segunda Guerra Mundial, nós acabamos colocando os Estados Unidos como o mais relevante e tudo, mas esse papel não lhe cabe, é um papel bem dividido, vamos colocar dessa forma. E enfim, o Íquis Rodrigues vai trazer problematizações sobre isso. E um outro livro que também vai trazer problematização, e esse aqui é basicamente majoritariamente sobre problematização, estamos falando do livro do João Fragoso, A Sociedade Perfeita, As Origens da Desigualdade Social no Brasil. E para falar sobre esse livro, eu vou ler o verso da capa dele, certo? Eu acho que é um bom horizonte para nós conseguirmos entender sobre o que o livro vai tratar. Economistas, sociólogos, antropólogos e historiadores, cada um do seu jeito, vem tentando explicar o Brasil. Eles desnudam, querendo nos mostrar quem somos e por que somos assim, com nossa riqueza e nossa pobreza. Cada autor tenta explicar como é que um país no qual, em se plantando tudo dá, conseguiu chegar ao grau de desigualdade e de pobreza que hoje nos acomete. Nesta obra, escrita com competência e paixão, o historiador João Fragoso apresenta um panorama bastante diferente daquele que enxerga o capitalismo comercial atuando em terras brasileiras. Ele registra a origem da desigualdade exatamente na sobrevivência de relações feudais no mundo ibérico. A Sociedade Perfeita já nasce como um candidato a livro de referência, de leitura obrigatória, tanto pela farta documentação utilizada, quanto pela riqueza de análise.
leitura fascinante e obrigatória. Então esse é o verso da capa. Eu vou deixar para vocês também passando o interior da obra. E o que nós vamos ter aqui é mais uma vez um livro lançamento e um livro que é escrito por João Fragoso, que é professor titular de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E para além da sua formação em História, também tem mestrado em História Social. E nesse livro, como nós podemos observar a partir do verso da capa, o que ele vai fazer é um raio-x da nossa sociedade. Então ele vai retornar a todo o período de exploração que nós tivemos, né? Então vale lembrar que todo o nosso período colonial, ou seja, até pelo menos 1822, nós éramos um país basicamente que servia para enriquecer uma metrópole, no caso Portugal, e ele vai pegar todas essas origens e ele vai continuar no período republicano, que também foi um período ali onde havia uma família real, então isso permitiu com que houvessem hierarquizações, e ele vai continuar durante todo o período republicano. Enfim, ele vai traçar um panorama onde ele vai pegar basicamente toda a história do Brasil, e a partir disso ele vai explicar as origens da nossa desigualdade e por que a nossa sociedade não é perfeita, e talvez até, pelo que o título diz, né, explicar o que seria a sociedade perfeita e um caminho para se chegar lá. Mas, acima de tudo, o que ele vai fazer é essa parte do subtítulo, né, que é investigar as origens da nossa desigualdade. Porque, como eu disse, os dois livros que estão aqui na minha frente, e na frente de vocês também, são dois livros que eles vão, acima de tudo, tentar problematizar as questões, né? Então, o que o João Fragoso, dentro desse livro, vai fazer é exatamente isso. É desmembrar nossa história e explicar o que aconteceu. Porque aí entra talvez uma opinião minha, mas inquestionavelmente o Brasil ele tem alguns problemas, certo? Nós precisamos evitar aquele complexo de vira-lata e enxergar o Brasil como o pior país do mundo, certo? No entanto, o país no qual nós vivemos de fato possui alguns problemas, embora seja muito bom. E um ponto muito relevante para os vários problemas que há no nosso país é justamente a desigualdade social. Então, por exemplo, quando nós pensamos em criminalidade, que é uma pauta muito presente no nosso país, a grande origem disso é a desigualdade social. Quando nós pensamos, talvez, em falta de educação, falta de acesso ao conhecimento, um grande problema dentro disso também é justamente a desigualdade social. Porque se, por exemplo, uma criança não consegue concluir o ensino básico, é muito em função do que porque talvez ela teve que se dedicar a alguma outra coisa, a alguma outra atividade, justamente para ter uma renda extra. E muitas pessoas fazem isso. Então, de fato, nós temos um país desigual, e isso é basicamente o pilar de muitos outros problemas que vêm na decorrência disso. Então, o João Fragoso ele vai enriquecer muito através desse livro a nossa visão sobre esse tema. Eu acredito que vai ser uma leitura muito rica e muito interessante. Então foi isso. Esses foram os dois livros deste mês. Aliás, desse bimestre. O Dia D e a Sociedade Perfeita. Iclis Rodrigues e João Fragoso. Tenho muita vontade de ler os dois livros. E espero logo logo fazer isso e trazer resenha para vocês. No mais, quero agradecer mais uma vez a Editora Contexto pelos livros, muito obrigado. E agradecer mais uma vez a cada um de vocês, porque se hoje eu consigo, de alguma forma, receber esses livros aqui, é porque vocês também me apoiam de alguma forma, tanto através da visualização, da curtida, do comentário, enfim. E até do incentivo pessoal, né? Porque ver que vocês estão de fato se interessando pelo conteúdo me motiva para continuar a produzi-lo. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E é isso. Deixem um like se vocês gostaram do conteúdo. Deixem a experiência de vocês, caso algum de vocês já tenham lido esse livro. Que poucos leram porque são lançamentos, mas talvez já tenham lido, e se leram,
compartilhem a opinião de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.